Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana, do terceiro ano, e hoje nós iremos estudar o conteúdo de ciências. Peguem aí, por favor, o livro didático de ciências, da página 368 até a página 372. Nesta videoaula, nós vamos estudar a preservação dos ambientes, o uso racional dos recursos naturais, proteção de plantas nativas e animais silvestres, saneamento básico, o tratamento da água e a água potável. E na página 372 tem atividades que vocês vão fazer aí em casa, do número 1 até o 7, tá? Vamos parar aqui e no próximo vídeo, provavelmente semana que vem, nós vamos entrar na parte do saneamento básico, mas do tratamento do esgoto e do lixo. Nesta videoaula vamos ver o saneamento básico do tratamento da água, tá? Então peguem aí o livro didático de ciência, página 368, e vamos começar aí a nossa leiturinha. Outra coisa, lembrando aí para vocês que a tia Lu vai estar enviando pelo WhatsApp uma atividade referente a este assunto, tá? Tá aqui a folhinha, ó. A tia Lu acabou de fazer, tá bom? Todas as perguntinhas são referentes a este assunto desta aula, tá? Vocês vão imprimir e fazer as atividades, tá bom? E do livro também, vocês façam para poder fixar bastante este conteúdo, ok? Quem não puder imprimir, faça como a tia Lu sempre vem falando nos vídeos. Copie todo o conteúdo das folhinhas que a tia Lu envia, como documento em PDF. Aí pede a mamãe para abrir no celular dela ou no computador e copiem todo o conteúdo, todas as perguntas no caderno de ciências, tá bom? Mas quem puder imprimir, pode imprimir aí as folhinhas e fazerem as atividades aí nas folhinhas, tá? Que quando a tia Lu voltar nas aulas presenciais, aí eu vou corrigir tudo direitinho, ok? Então vamos começar aí a nossa lição e as nossas atividades. A preservação dos ambientes. As queimadas, a poluição do ar, da água e do solo, a caça e a pesca predatórias agridem os ambientes. Aí o nosso livro traz aqui a primeira foto, da área de vegetação destruída pela queimada. E a segunda foto, uma bromélia, típica da Mata Atlântica. Continuando a leitura, lá embaixo, ainda na página 368. Para preservar os ambientes, são necessárias algumas atitudes. Então, quais são as atitudes necessárias para a gente poder preservar aí o ambiente? É a delimitação de reservas ecológicas, o uso racional dos recursos naturais e leis de controle de emissão de poluentes, ok? Página 369, lá em cima. O uso racional dos recursos naturais. O ser humano necessita dos recursos naturais para se alimentar, fazer remédios, roupas, móveis, utensílios e muitos outros produtos. Do petróleo podemos obter combustíveis que fornecem energia, como a gasolina e o gás de cozinha. Dos minérios retiramos os metais, como o ferro e o alumínio. A água é usada nas usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica. Os recursos devem ser aproveitados e reaproveitados para que não se esgotem. Ao fazer uso deles, é preciso obedecer às regras para preservar o ambiente. Como? A primeira regrinha aí. Prever e evitar os estragos que podem ser causados à natureza pelas atividades humanas. A segunda regrinha, consertar os estragos que forem feitos. Terceira,
respeitar as leis que proíbem a caça e a pesca nas épocas de reprodução. Quarta, respeitar as leis contra a poluição do ambiente. Quinta, respeitar as leis de proteção aos animais e às plantas silvestres. Sexta, respeitar as áreas de reservas e os parques florestais. E sétima, reciclar o lixo, ok? Aqui são algumas regrinhas aí que a gente precisa, né, obedecer para poder preservar o ambiente. Continuando lá embaixo, tá? Na página 369. Proteção de plantas nativas e animais silvestres. Utilizar plantas que não são cultivadas podem provocar a extinção dessas plantas. Isso quase aconteceu com o pau-brasil, uma das principais árvores nativas do Brasil que foi explorado durante anos, desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Hoje o pau-brasil sobrevive apenas pelo trabalho de grupos que cultivam essa espécie. É difícil recuperar o que já foi destruído na natureza. Uma espécie está extinta quando todos os seus indivíduos morrem. Felizmente, espalham-se pelo mundo organizações que cuidam da preservação dos ambientes e das espécies ameaçadas de extinção. Um exemplo é o projeto Tamar, que protege as tartarugas marinhas. Esse projeto Tamar, né, é uma das organizações que cuidam da preservação dos ambientes e das espécies ameaçadas de extinção, tá? Continuando aí a leitura. Aí aqui na primeira foto a gente tem a sede do projeto Tamar em Fernando de Noronha, tá? E a segunda foto é a captura científica de tartarugas e coleta de dados pelo projeto Tamar em Fernando de Noronha. Aí vocês vão virar aí a página 370 e vamos iniciar o saneamento básico, tá? Então, vamos lá. Saneamento básico é o conjunto de medidas praticadas para garantir as condições de higiene de um lugar, de modo a proteger a saúde da população e evitar a disseminação de doenças, a poluição das águas e do solo. Então, o que é, né, pessoal, esse saneamento básico? O que significa? É o conjunto de medidas, né, fundamentais praticada para garantir o que para a gente? Uma boa qualidade da água, o tratamento do esgoto e do lixo, né? Então, vamos continuar. Fazem parte do saneamento básico, primeiro, o tratamento da água e sua distribuição à população. Segundo, a rede de canos para recolher o esgoto e as estações de tratamento para que ele não seja jogado diretamente nos recursos d'água. E o terceiro, a coleta de lixo e seu destino adequado. Lembrando que nós vamos estudar nesta videoaula o tratamento da água, tá? Aí na outra aula nós vamos estudar os outros tratamentos de esgoto e do lixo, tá bom? Continuando aí a nossa leitura na página 370. As medidas de saneamento básico são pagas pelos cidadãos por meio da arrecadação de impostos ou cobrança de taxas de água e esgoto e de recolhimento do lixo. O saneamento básico é um direito de todo cidadão e uma obrigação de todos os governos. Então, pessoal, quem é que paga, né? Somos nós, a população, os cidadãos que pagam por meio de arrecadação de imposto, tá? Ou cobrança de taxa de água, de esgoto, para poder ter essas medidas de saneamento básico, tá? E quem tem essa obrigação de fazer é o governo. Aí aqui nós temos a primeira foto, que é a coleta de lixo doméstico na cidade de São Paulo. E a segunda foto, que é a obra de rede de esgoto em Poções, Bahia. Então, lá em cima, tratamento da água. A água que bebemos ou usamos para cozinhar deve ser tratada para se tornar potável, isto é, apropriada para o consumo.
Antes de chegar às nossas casas, a água é retirada dos rios ou das represas e levada para as estações de tratamento. Nas estações de tratamento, a água passa por um processo de limpeza e purificação, no qual são retiradas as impurezas, é filtrada e tratada com flu e cloro, tá? Então, esse é o processo aí que é a esquematização, né, da água quando ela sai dos rios e aí é levada para a estação de tratamento, ok? Vamos ver aí as etapas do tratamento da água. 1. A água é armazenada na represa. Nessa etapa, ela passa por grades de limpeza para reter folhas, troncos e peixes, etc. 2. A água é bombeada para a estação de tratamento. 3. No tanque de aplicação, a água recebe vários produtos que formam flocos com a sujeira. 4. No tanque de decantação, os flocos de sujeira vão para o fundo. 5. No tanque de filtração, a água passa por filtros de carvão, areia e cascalho. 6. No tanque de água tratada, a aplicação de flu e cloro. 7. Já tratada, a água vai para um reservatório. E 8. A água é distribuída para toda a cidade pelos canos da rede de distribuição. Então, ainda hoje, né, a tia vai enviar aí pelo WhatsApp, vai chegar aí para vocês. Eu fiz aqui, ó, na folhinha que eu enviei para vocês fazerem as atividades, o esquema aqui da estação de tratamento de água, tá? Aí coloquei aqui uma figura. Aí coloquei aqui no número 3, leia com atenção as informações abaixo e saiba como acontece o tratamento da água nas represas antes que ela chegue até as nossas casas. Aí botei uma figura com os dizeres aqui, a etapa, né, que a água vai passando para vocês entenderem lendo e olhando a figura. E aqui no número 4 tem outro trabalho para vocês fazerem, tá? Vocês façam aí as atividades que a tia Lu envia todos os dias pelo WhatsApp, porque é o complemento da matéria, ok? Então, vamos continuar. Página 371. Lá em cima tem um esquema da estação de tratamento de água. Todo o esquema que a tia Lu acabou de ler aqui na página 370 está em forma de desenho, tá? De figura. E está indo também pelas atividades no WhatsApp, pelo grupo, tá bom? Então, vamos continuar. A água potável. Mesmo depois de tratada nas estações de tratamento, é importante que a água seja filtrada e fervida antes de ser bebida. Isso é necessário porque não sabemos se nos canos pelos quais a água é distribuída e também nas caixas d'água onde fica armazenada, ela foi contaminada por micro-organismos causadores de doenças. A água pode ser consumida sem causar danos à saúde. Deve ser potável, ou seja, transparente, incolor, sem cheiro, inodora e sem sabor, insípida. O filtro caseiro é muito comum e utiliza uma vela de porcelana porosa. Essa vela tem pequenos furos poros, né, pelos quais a água passa e as impurezas ficam retidas na vela. Por isso é importante lavar a vela regularmente e até mesmo trocá-la de tempos em tempos. Veja um esquema de filtro com vela. Aí na mesma página 371, aqui em cima, vocês vão ver o esquema, né, as partes de um filtro caseiro. A parte da água, a vela, a torneirinha e a água filtrada. A tia Lu pediu nas atividades para vocês fazerem, tá? Esse desenho aqui embaixo, tá bom? Eu até coloquei aqui, ó, número 4, depois de passar por todos os processos, né, desse esquema de tratamento, a água chega nas nossas casas. Porém, é importante filtrar novamente nos filtros caseiros, para depois consumir. Desenhe abaixo, aqui nesse espaço vocês vão desenhar, tá? O esquema de filtro com vela caseiro que se encontra na página 371 do livro de ciências. É este esqueminha aqui, tá bom? Que eu quero que vocês desenhem. Façam aqui nesse quadradinho, nesse espacinho que a tia Lu deixou na folha,
o esquema do filtro com vela, tá bom? Continuando aí a nossa leitura. Por que a água da moringa de barro é fresquinha? Isso aqui que se chama moringa de barro, tá bom? A nossa vela, o nosso filtro caseiro. Então vamos lá. Foi-se o tempo em que se podia pegar a água da bica, levar para casa e colocar na moringa para ter água fresquinha. Hoje é preciso tomar vários cuidados para não se ingerir água que parece limpa, mas está contaminada. Porém, a moringa ainda tem suas utilidades, pois mantém a água sempre fresquinha. Quer saber por quê? A água contida numa moringa de barro é fresquinha. Não é só uma sensação física. A temperatura dela é realmente alguns graus centígrados menor que a temperatura ambiente. Por que isso acontece? O barro cozido com que é feita a moringa é poroso. A água, ou seja, a água atravessa lentamente a parede de barro. Isto faz com que a parede da moringa esteja sempre úmida. Por sua vez, essa umidade da parede externa está sempre evaporando e a moringa vai lentamente perdendo a água armazenada em seu interior. Como a água, para passar do estado líquido para o gasoso, necessita de calor, lembre-se da água fervendo. Do mesmo modo, a evaporação da umidade nas paredes da moringa requer... Virem aí a página 372 para continuar a leitura. Requer calor. Esse calor necessário à evaporação é obtido da água do interior da moringa. Como a água do interior da moringa perde o calor, a temperatura dela diminui, ficando assim mais fresquinha, tá? Então, pessoal, é isso aí. Esse filtro aqui de barro, tá? Ele mantém a água sempre fresquinha, temperatura bem agradável, porém nós temos uma vela aqui dentro dele. E esta vela que vai fazer a filtragem da água, tá? Porque depois que a água passa por todo o processo de tratamento, ela vem para nossas casas, mesmo assim, a gente ainda tem que passar por um filtro caseiro, tá bom? Então, vamos aí fazer as nossas atividades da página 372. Tem o 1, o 2, o 3, o 4. Aí o 4 é a A, B e a C. Tem a número 5, 6 e 7, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês fazerem essas atividades, que no próximo vídeo a tia Lu volta aqui corrigindo, tá bom? E façam essas atividades que está indo pelo WhatsApp também, as folhinhas que a tia Lu fez baseado aqui neste assunto, referente ao tema, tá bom? Então vou deixar aqui o meu beijão bem grandão no coração de cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!